E a gente começa o Mundo Universitário de hoje batendo um papo com o Jeroen Klink, que é professor da Universidade Federal do ABC, foi guru político de Celso Daniel e veio falar pra gente sobre gestão pública integrada. Confere aí. Professor, muito obrigado, pela concessão dessa entrevista. A gente tem aqui, especificamente na nossa região, um desafio grande, que é exatamente essa aglomeração urbana que se forma. O IBGE recentemente classificou Campos como uma aglomeração urbana em função da interação com as outras cidades. Campos é um polo universitário, por exemplo, que tem esse movimento pendular muito grande de estudantes, mas também um movimento pendular de trabalhadores e de turismo, de negócios. E isso tem sido agravado nos últimos anos com o Porto do Açu. Então, a gente percebe como sendo um grande desafio para os gestores municipais, e é importante a gente frisar esse papel não só do olhar desse gestor para a municipalidade, para a localidade, mas tentar entender essas possibilidades e os desafios da integração, porque são problemas comuns e muitas vezes a solução ela precisa vir dessa integração. O que o senhor pode nos dizer sobre essa questão? Sem dúvida nenhuma, você está coberto de razão. Esse é um dilema, eu diria, um grande problema para as principais regiões metropolitanas, aglomerações urbanas no Brasil. E, portanto, uma região com essa, que eu confesso que eu não conheço muito bem, mas pela descrição que você acabou de me dar, é fundamental essa integração entre os municípios, de romper um pouco aquilo que se costuma chamar o municipalismo autárquico, porque é inegável os principais problemas, as principais funções de interesse comum, as cadeias produtivas, o planejamento para o desenvolvimento econômico regional, os movimentos pendulares, a questão ambiental, o transporte e mobilidade, portanto, são todas questões, as questões relacionadas com as redes, que não se resolve apenas no nível municipal. O nível municipal é fundamental, mas precisa ser articulado com um projeto regional, um projeto metropolitano, com estratégias participativas. Então isso é o grande problema e, ao mesmo tempo, uma potencialidade para regiões como essa também. Jeroen, no Brasil, a gente tem algum caso exemplar, bem sucedido, de uma gestão integrada? Talvez algumas pessoas tenham feito muito essa pergunta para você, mas a gente gostaria de saber, até que sirva de exemplo aqui para o nosso caso. Existem vários casos interessantes, mais recentemente o caso da região metropolitana de Belo Horizonte, que até antes da aprovação do Estatuto da Metrópole fez um exercício bastante interessante, inclusive a partir da junção das principais secretarias do governo do estado, a partir do ano 2010, os municípios, que em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, desencadearam todo um trabalho de 2 anos, isso demorou de 2010 até 2012, elaboraram um plano de desenvolvimento metropolitano, portanto, antes da aprovação do Estatuto em 2015. E isso depois foi continuado e culminou na produção do macrozonamento também de forma bastante participativa. Então, um caso interessante, claro, que tem como qualquer experiência, tem também ameaças, limitações, mas eu diria que é um exemplo bastante inspirador. Muito obrigado, professor. Nossa entrevista, nosso bate-papo foi bacana, E você aí da telinha é importante, Ficar ligado nos desafios dos prefeitos que foram eleitos agora. Não é só a municipalidade. Muitos problemas são comuns e eles precisam lidar com a questão da integração urbana. E a gente tem, inclusive, alguns casos interessantes, de parcerias já montadas nesse sentido, Por exemplo, o complexo de Barra do Furado é um projeto, uma dimensão interessante e foi fruto de uma parceria, em princípio, da Prefeitura de Campos e Quissamã. E acabou sendo deixado de lado, por outras questões, pela crise econômica, dentre outros motivos, mas a gente já percebe uma certa movimentação das prefeituras de Campos e Quissamã nesse sentido, uma reaproximação para tentar resgatar esse projeto que só pode ser viabilizado em função dessa parceria.
Então, é uma das situações que a gente vive aqui na nossa região e que entra nessa nossa discussão de uma governança metropolitana, né, integrada de vários municípios. Tá? Muito obrigado pela participação. E o Mundo Universitário dá uma paradinha e volta já já.